Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. A primeira o áudio ficou ruim. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque este é um tema que não achei na internet, pelo menos não encontrei comumente na internet, pelo menos não achei, pelo menos da abordagem que eu vou trazer aqui. É um estudo que eu preparei, um estudo, pelo menos, não sei se ele existe na internet, mas de todo jeito, estou trazendo ele aqui porque eu fiz um estudo e cheguei nessa conclusão, né? E vou dizer aqui o que significa a palavra sal, né? Vou começar com o básico, o que é o sal na primeira aliança, na Torá, né? Vou trazer o ensino, né? As referências bíblicas, trazer o contexto histórico, a questão do contexto histórico já é algo que já é conhecido. Vou trazer as referências, a referência hebraica da palavra sal, e vou ensinar também como que fiz esse estudo e como vocês também podem fazer os estudos com base na Torá. Então, primeiramente, saber o básico do sal, né? Primeiramente, eu vou fazer o que é o básico do sal, aquilo que todo mundo sabe. O sal hoje é indispensável, é uma ferramenta, né, um condimento indispensável na culinária, mas que não tem um valor, né, quer dizer, quase de graça, né, quando considerar os valores de hoje, não tem como comparar como antigamente. Antigamente sal era uma coisa muito mais valiosa, né, daí até que veio o nome salário, né, que era assim que era pago, né, em alguns locais, né, o salário vem exatamente daí, né, era pago com sal em alguns países, né, isso aí já é conhecido, e que era utilizado também como uma forma de preservar, né, a comida, a carne, ela era colocada debaixo da terra, numa camada fina de areia, coberta de sal, e a carne era ali preservada para poder ser reutilizada no outro dia. Então, o sal, ela tinha fins medicinais, tinha vários fins que você poderia dar para ele, e também tinha para a alimentação, né, dar sabor, condimento, enfim, sempre foi muito utilizado e era uma iguaria muito cara, por assim dizer. Não era todo mundo que tinha acesso ao sal, era algo realmente um tanto caro, né, principalmente nesse período. E agora eu vou trazer, né, primeiramente a questão hebraica aqui da palavra sal. A palavra sal em hebraico é o equivalente aqui, né, melach, sal em hebraico aqui é melach. Cuidado para não confundir com melech, né, a palavra melech, né, por exemplo, David HaMelech, o rei Davi, né, você já deve ter ouvido falar essa palavra melech, por exemplo, da palavra Amém, que é Adonai Melech Neeman, Adonai é rei fiel. Então essa palavra aparece muito, né? Então estou só tirando essa confusão aqui. Melach é sal, Melech é rei, tá? Tem uma diferença entre um E e um A. Na escrita só muda aqui. Essa última palavra aqui, para você ver que aqui é um sal, né? Então ela termina com um ret. Começa com mem, lamed e termina com um ret. Vou dar um exemplo aqui da palavra melech, no caso sendo rei. Cadê? Aqui. A palavra, você vê que aqui tem um raf, né, na sua forma sufite. Então ela é diferente ali do melech, né? Aqui tem um ret, né? Tem um ret, aqui é um raf na sua forma sufite. No caso aqui está se referindo, tem aquele velo vi Yerushalayim, e nem por Jerusalém, que por quanto ela, ou portanto ela, Kiryat Melech Rav, desculpe, agora até eu confundi aqui, né? Eu fui exortar aqui, acabei me confundindo, né? Melech, Kiryat Melech Rav, né? Vilarejo do grande rei, Rav Melech Rav, grande rei. Kiryat é vilarejo, né? Foi traduzido como, deixa eu ver aqui, foi traduzido como cidade, né? Mas que Kiryat, que eu acredito que seja
seja vilarejo, né? Por exemplo, Kiriat Arba, que foi onde Abraham ele morava, residia no Kiriat Arba, que é o vilarejo 4, né? Então, creio que essa palavra seja vilarejo, também pode ser traduzido como cidade, mas que acho que fica melhor no contexto como vilarejo, né? Como a humildade que o Messias falava. Eu acredito que ele tenha falado o vilarejo do grande rei, né? Com humildade. Mas, voltando ao assunto aqui do sal, o sal, né? Como a gente já entendeu, né? A palavra hebraica aqui é melach. Por que eu estou falando isso? Porque é assim a forma que eu produzi esse estudo e é assim como eu vou ensinar também vocês a produzir esse estudo. Ó, eu dei um Ctrl+C aqui na palavra melach no hebraico e coloquei aqui na janela de pesquisa, nesse programa aqui, The Word. Você pode utilizar outros aplicativos também. Esse aplicativo também, Davar. O aplicativo Davar, ele já tem uma tradução instantânea aqui. Se você quiser, você pode ver, ó, Melach. Então, você pode... Esse aplicativo aqui é bem interessante, né? Para estudos bíblicos, né? Tem um dicionário léxico aqui do lado. Você pode verificar tudo com precisão. Se você souber inglês, melhor ainda. Mais um adicional. Já vem com um negocinho aqui para você digitar o hebraico. Então é assim que eu fiz esse estudo. Eu peguei essa palavra melach, joguei aqui e ele fez uma varredura aqui. E você vê que ele conseguiu pegar vários códices aqui. Pegou o Códice de Alepo, tem 17 citações no Códice de Alepo, e no original hebraico encontra-se várias citações aqui, 18 citações, só tem um a menos do Códice de Alepo. Então você, com mais critério, você consegue pegar aqui todas as citações de Sal, né? Você consegue pegar tudo aqui e já ir direto, né? Aqui, por exemplo, você pega no português, você vai lá e checa o que tem aqui. Então, toda vez que a escritura falar sal, você vai saber onde é que está. E você acaba achando muita referência, né? Você acaba achando muita referência. Então, isso você acaba descobrindo muita coisa, muita referência bíblica. Por quê? Porque você pega a palavra no seu original e você consegue buscar por palavra-chave até você achar algumas coisas que são referentes a isso. E a nova aliança, né, para você entender a nova aliança sem a primeira, você não vai entender, você só entende a segunda aliança se você entender a primeira. Então, os elementos que são utilizados na primeira aliança exigem um pouco de sabedoria para poder entender elas, porque elas não são colocadas por acaso. Quando tem alguma coisa na nova aliança que a gente não entende, é porque a gente não entende a primeira aliança. Se entendesse a primeira, a gente ia entender a segunda. Então, isso me lembra também um versículo de Isaías 8:20, né? Isaías 8:20. Espera eu colocar aqui. Que é: respondeis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, a luz é o quê? A luz é a lei e os ensinamentos. Então, se aquilo que eu for passar não estiver de acordo com a lei e os ensinamentos, então não há luz. Então, se alguém for tentar dar interpretação para o Novo Testamento, então, e ela não basear esse ensinamento na Torá, não há luz, segundo Isaías 8:20. Aquilo que tem que ser dito tem que ser de acordo com a primeira, a Torá, e os ensinamentos e os escritos. Isso aí segundo Isaías 8:20, né? Estou só lendo aqui. Então vamos começar aqui o versículo em questão. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É esse versículo que a gente vai analisar hoje. Esse versículo é um versículo muito interessante e eu consegui pegar muitas referências bíblicas referente a ele. Vamos começar falando sobre
a questão do sal. Como que ele era utilizado? Para que ele era utilizado? Vamos ver aqui em 2 Reis 2, versículo 19 até o 23. 19 até o 23. Deixa eu tirar essa parte aqui que está atrapalhando. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu é o que veio depois de Elias, né? E Elias era Eliseu, ele pediu a porção dobrada, né, para Elias. E Elias tinha feito 7 milagres, Eliseu fez a porção dobrada, que foram 14 milagres. E esse aqui é um dos 14 milagres que Eliseu fez. Então, é um assunto interessante que vamos tratar aqui. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. Abre aspas. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Fecha aspas. Ordenou-lhe Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou, abre aspas, assim diz o Adonai, eu purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade, fecha aspas. E imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até os dias de hoje. Até os dias de hoje, deixa eu marcar isso aqui, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Essa parte aqui é muito interessante, porque a primeira coisa é, se alguém, né, em sã consciência pedir um prato de sal, né, isso não faz o menor sentido. Eles estavam se referindo a um lago, né? Eles tinham paisagens muito lindas, mas que a água da cidade de Jericó era uma verdadeira porcaria. Não era uma porcaria. Eles estavam pedindo para Eliseu: Eliseu, faça alguma coisa aqui. Veja que é a cidade de Jericó que está se referindo aqui, não é outra não, tá? Faz alguma coisa, profeta, por favor, nos ajude, né? E ele pediu o quê? Ele pediu sal. Ele pediu: me dê um prato novo e bota sal nele. Aí você, o que tem a ver sal? Eles não ficaram questionando: Eliseu, tem nada a ver sal, o que você quer com sal? Não, eles foram lá e entregaram de fato o sal, né? Então eles confiaram. Por quê? Porque eles sabiam que Eliseu era um profeta. Então eles tiveram a fé de trazer o sal. E o que aconteceu? Ele purificou as águas de Jericó. E segundo aqui tem dizendo até o dia de hoje, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem aqui do lago de Jericó, que foi até os dias de hoje. Quando está escrito até os dias de hoje, então não é exagero, não, é de fato, tá até os dias de hoje. Se você for lá, você vai encontrar essa paisagem lindíssima desse lago que foi purificado por Eliseu. Então é um milagre de Eliseu. Hoje está ao céu aberto, você pode ir lá e testificar do milagre até os dias de hoje, né? E considerado um oásis, né? Aqui temos a leitura The Oldest City, né? A cidade mais antiga of the world, do mundo, Jericho, né? Jericó, Elisha Spirit Fountain, acho que é isso, não sei o que está escrito aqui por causa do negócio que está na frente. Jericho, the lowest place on the earth, o local mais baixo do mundo. Eu não sei se é de fato, não confirmo essa coisa aqui. 1.300 feet below sea level, né? 1.300 pés abaixo do nível do mar. 10,000 years old, né? 10 mil anos. Acho que essa informação aqui não bate com a Bíblia não, mas crê nisso quem quiser, né? Blessed peace from the oldest city, né? A bênção em paz para a cidade mais antiga, né? Não sei se essas informações são corretas, mas é um centro turístico, né? Gostaria de estar aqui para ler essas mensagens que tem aqui, né? Deve ser interessante estar no mesmo lugar onde Eliseu fez o milagre.
Mas por que eu estou lendo essa passagem aqui em específico? Para poder a gente entender o sal aqui. Ele pegou, como que ele purificou aquele lago. Ele purificou utilizando o sal. Ou seja, o sal foi o elemento purificador para purificar essas águas. E isso vai nos ajudar a entender algumas coisas. Vamos aqui voltar a Mateus 5:13. Vamos pegar aqui Levíticos 2:11 a 12, para entender o que não era utilizado nas ofertas e sacrifícios. Nenhuma das ofertas e cereais que ofereceres ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel. Fermento e mel. Ou seja, não pode ser utilizado nem fermento, nem mel, como oferta queimada ao Senhor. Ou seja, nenhum desses elementos poderia ser colocado na oferta. Algumas pessoas já vão saber por quê, né? Podereis oferecer ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Quando uma oferta era aceita, era chamada de oferta de cheiro suave e agradável, né? Quando ela era rejeitada, geralmente era considerada que ela não tinha cheiro suave e agradável. Temperarás com sal. Sal. Vamos marcar aqui de verde, tá? Com sal, toda a oblação que ofereceste, não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal. Sal da aliança do teu Elohim. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal. Ou seja, o sal era um elemento indispensável nas ofertas de holocausto e também até das de cereais. Ou seja, o sal era necessário em todas as ofertas, e a palavra aqui de fato é sal. Podemos checar aqui no hebraico, palavra está aqui a palavra melar aqui, então não há dúvida que também melar. Então é isso, o sal ele era indispensável nas ofertas, não tenho dúvida disso, e isso aqui vai ser necessário para a gente entender, dar mais outros entendimentos. Vamos ver as passagens. Então, até agora o que a gente entendeu, que o sal é um elemento purificador que era utilizado nas ofertas de holocausto. Vamos entender aqui, pegar um versículo agora de 2 Crônicas 3, versículo 13, versículo 5. Deixa eu repetir. 2 Crônicas 13, versículo 5. Vamos lá. Não vos convém saber que Adonai, o teu Altíssimo, Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável celebrada com sal? Então a gente já entendeu que a aliança é uma aliança irrevogável e ela é celebrada com o quê? Com sal. Então o sal ele não é só um elemento purificador, ele é também a forma como ela é celebrada, a aliança. Ela é celebrada com o elemento do sal. E logo depois a gente vai entender por que a aliança é celebrada com sal. Vamos voltar aqui e vamos para Números 18, versículo 19. A partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos e a tuas filhas como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Esta é uma aliança de sal. Sal o quê? Sal perene e inquebrantável, que eu, Adonai, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Então,
Aqui é mais uma confirmação, né, que é um decreto perpétuo, e mais uma vez a aliança está sendo firmada com sal perene. Um sal perene. Uma parte interessante aqui. E aqui em 2 Crônicas, celebrada com sal, ou seja, já é mais uma confirmação, né, que a aliança ela é irrevogável e celebrada com sal. Então você vê que essa questão aqui ela está sendo repetida várias vezes. Então vamos aqui também para dar um entendimento, né? Essa parte aqui. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? É engraçado, porque até essa passagem aqui, nem isso, até isso tem na Torá, né? Aí até isso você encontra nos escritos. Em Jó, versículo 6, Jó 6:6. É possível comer sem tempero que é ímpido? Há sabor na clara do ovo sem o sal? Olha só, ou seja, até isso foi extraído, né? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vê que toda a escritura se conecta, né? Você vê que até em tudo que está escrito realmente tem um certo significado, né? E uma certa referência. Então, essa questão de sal ímpido ser algo ruim, ser algo que não presta, já estava descrito em Jó 6, versículo 6. Agora vamos para a parte que interessa. Vamos para a parte que realmente interessa, que é Sofonias 2, versículo 9. Por esse motivo, afirma Adonai, o Senhor dos Exércitos, o Elohim de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe ficará com Sodoma e os Amonitas como Gomorra. Uma região inteira tomada pelas ervas daninhas. Isso aqui significa pragas e imensos poços de sal. Opa! Uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Ou seja, aqui está fazendo um juízo, né, contra Moabe, né? E vai dizer que Moabe ficará assim como Sodoma e Gomorra. E como ficará? Com imensos poços de sal. Ou seja, você vê que o sal ele é utilizado como juízo, né? Por quê? Porque Sodoma ele era uma nação ímpia, né, que praticava coisas, né? Então o juízo de Sodoma e Gomorra, né, Sodoma e Gomorra, será pesadíssimo, né? Não tão pesado como as cidades de Corazim, né? As cidades que o Messias falou, as 3 cidades lá, né? Corazim e as outras 2 que eu esqueci o nome, mas era uma cidade muito perversa, que ela foi, segundo aqui, tomada por imensos poços de sal, né? E é uma desolação perpétua. Então você vê que o sal é utilizado, né, como um elemento de purificação, é um elemento para utilizar no Kurban, né, o sacrifício, a oferta, que significa Kurban, e também como juízo, ou seja, essa pessoa é uma pessoa pecaminosa, ela vai ser salgada, né? Uma pessoa vai ser salgada, né? Esse termo aí vocês vão entender nos próximos versículos. Agora a coisa começa a ficar interessante. Vamos para o Novo Testamento. Não, primeiro aqui vamos dar mais uma lida aqui, né? Vós sois o sal da terra. Isso aqui já é uma revelação. Isso aí é o Sermão do Monte, ele já começa com a revelação. Vós sois o sal da terra. Pronto, já revelou tudo. Quem leu o Antigo Testamento e ouviu isso aí já disse, entendi. Vamos ver. Eu vou deixar Malaquias para o último. Eu vou passar essa questão logo do salgados pelo fogo, para vocês entenderem por que eu falei isso. Isso está em Marcos 9, 48 a 50. É um versículo muito interessante, é uma passagem. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Opa! Aqui é uma referência ao quê? O lago do Geena. Pois todos serão,
salgados com fogo. É isso mesmo? Salgados com fogo. Ele está se referindo ao lago do Giena, salgados com fogo. Ou seja, isso aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu. O sal é bom. Agora ele está fazendo uma referência à parábola de Jesus, né? O sal é bom. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurar suas propriedades? Tende o bom sal. Tende o bom sal, ou seja, tende o bom elemento purificador, tende o bom testemunho em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros, para que a gente não seja o quê? Salgado com fogo. Assim como Sodoma veio a morar, Sodoma e Gomorra, eles foram salgados pelo fogo. Por quê? Por que eles foram salgados pelo fogo? Porque eles não tinham o bom sal. Então, eles foram salgados pelo fogo. Aquilo que aconteceu com Sodoma é uma representação do que acontecerá no Olam Rabá, né? Na vinda, né? do Mashiach, né? Então, quando ele virá, essa profecia irá acontecer, né? Não acontecerá mais o dilúvio. Essa aí foi prometido desde Gênesis, que não haverá mais destruição por águas, mas por fogo. Então, essa profecia irá acontecer apenas para as pessoas que não têm o bom sal. E eu vou explicar qual que é o bom sal e o sal ruim. Então vamos voltar aqui e vamos voltar para a primeira aliança. E agora o versículo chave aqui, esse versículo é muito interessante, Malaquias 4, versículo 1 a 4. Pois com toda certeza vem o dia, em fogo ardente. Olha só que dia será esse. Mas que uma fornalha, olha só, fazendo aquela referenciazinha a Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, que fazendo uma referência, palha seca, né? Aquela referência àquela parábola do trigo e do joio. Um será queimado, um será levado, outro será deixado. E aquele grande dia vem, olha só, aquela referenciazinha às profecias de Ezequiel, se aproximando depressa, né? Aquela questão do Armagedon, né? No fim dos tempos. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Adonai dos exércitos. Todavia, para vós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, vou dar uma pausa aqui para poder dizer, né, tem muito misticismo aqui nesse termo aqui, porque o pessoal entende nome, né, como os gregos, né, a gente entende como nome como se fosse a palavra pronunciada, um nome. Aí acontece que muita gente tenta procurar qual que é o nome, que nome que é esse, aí fica procurando nome sagrado, inventando, né, formas de idolatria de nomes, cada um com um nome diferente, tem mais de 300 nomes, só que a palavra nome, né, na cultura hebraica, né, na cultura judaica, a palavra nome, ela significa méritos, dignidade, pessoa. Se eu falar em nome do meu pai, eu estou falando nos méritos do meu pai. Não estou falando na pronúncia do nome do meu pai. Não estou falando da pronúncia, não. O nome, quando fala que eles conhecerão o meu nome, eles conhecerão a minha pessoa. Não é eles conhecerão que o meu nome é Yahu Vará, não sei o que lá. Bom, não vou chegar nesse ponto aí, cada um crendo o que quer. Mas que essa palavra aqui significa, todavia, todos quantos amam reverentemente a minha personalidade, a pessoa que é o eterno, né? o autoexistente, né? Louvado seja o seu nome para sempre. O meu nome. Nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisarei os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés. Olha só, porque será como pó debaixo da planta de vossos pés. Olha só. Agora você já entendeu. Agora você já entendeu tudo, né? Porque será como pó
debaixo da planta de vossos pés. E para que servia o sal ruim? O sal ímpido, ele servia para o quê? Para ser pisado pelos homens. É uma referência a Malaquias 4:3. Naquele dia, veja, é um dia no singular, não são 3 dias, não são 2, é um só. Naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. E ele faz mais uma exortação aqui. Lembrai-vos, portanto, para que a gente não seja queimado, da Torá de Moshe, meu servo, dos decretos da Torá que lhe ordenei em Horebe, no deserto, para toda Israel. Yahvé prevalece, louvado seja o seu nome. Mas essa parte aqui é interessante, porque será como pó debaixo da planta de vossos pés? E é exatamente isso que acontece aqui em Mateus. Deixa eu colocar Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Para nada mais presta, se referindo ao sal ímpido, senão para ser lançado fora e ser pisado, vamos colocar, pisado pelos homens. Então, aqui temos uma referência a Jó 6:6. A gente dando uma resumida aqui para poder fixar o entendimento. O sal, ele é um elemento purificador, a aliança ela é firmada com o sal. O sal, ele era colocado no corban para dar o elemento purificador ao corban, a oferta. Corban em hebraico é oferta. E essas ofertas, elas representavam exatamente o sacrifício único do Mashiach. E por que era colocado o sal? O sal, ele tinha um significado. E o significado do sal foi aparecer aqui. Vós sois o sal da terra. Pronto. Foi isso que deu o entendimento do sal. Então, os justos são o sal da terra, e o sal era colocado no curban para dar gosto ao curban, à oferta. Isso não quer dizer, o que está dizendo aqui basicamente é o seguinte: eu fui a oferta, mas vocês são o sal. Eu fui a oferta, mas quem dá gosto à minha oferta, ao meu sacrifício, é vocês. Então, se você que está ouvindo não dá gosto, não dá sabor, se você é um sal que não dá sabor ao meu sacrifício, você é um sal ímpido e você não presta para nada, a não ser lançada fora, porque não dá mais para temperar. Então você é lançada fora para ser pisada pelos homens. Então basicamente é isso. Nós temos, se não der testemunho da oferta dele, se o sal que a gente for colocado dentro do curban não der sabor, não salgar, não vai servir para nada, porque na antiga aliança não era assim. Na antiga aliança, era assim. O sal ímpido era separado. Vou explicar como é que funcionava a separação do sal naquela época, para dar um entendimento melhor. O sal, ele era extraído em Israel nas superfícies costeiras do Mar Morto. Era um local que tinha um sal muito bom, e que sempre quando coletava o sal não era 100% sal bom, não, havia a separação do sal bom e do sal ruim, porque tinha a questão da refinação. Então, desde aquela época, eles pegavam o sal bom, e o sal bom servia para temperar, para conservar, para utilizar para condimento. E o melhor sal que tinha, ele era utilizado aonde? No curban, no holocausto de cereais, etc. Então, este era o melhor sal. O sal só entrava no sacrifício, na oferta, na coisa mais santa que tinha, quando o sal era perfeito, o sal era ótimo, e ele era utilizado para corban, e o resto era utilizado para alimentação. E a parte ruim servia para o quê? Para nada. Não tinha para que você usar aquele sal ímpido, não servia para nada. Então, o que eles faziam? Eles jogavam fora? Não, eles guardavam. Por quê? Porque Israel é um país que
é uma nação que quando chega no inverno, neva. E o sal, ele é muito bom. O sal íspido, ele é muito bom. Quer dizer, ele só serve para isso, né? Ele só serve para isso. Para quando nevar, você joga o sal para poder ela derreter. Por quê? Porque a neve, né? A gente sabe que a temperatura de fusão da água é de menos 0 graus Celsius, né? É de 0 graus Celsius, né? E quando a gente joga sal na água, muda a temperatura de fusão para menos 102 graus. E então isso acelera o processo de fusão da água. Ou seja, se você estiver num lugar que está caindo neve e você jogar um salzinho na neve, o sal vai fazer com que derreta logo a neve. Vai acelerar o processo químico de fusão da neve, de voltar-se à água. E bom, era para isso que servia o sal. E também é servido até hoje. O pessoal guarda o sal íspido e utiliza no inverno. Na Rússia, assim, alguns países frios eles adotam isso até hoje. Isso é uma técnica muito antiga de utilizar o sal para limpar a neve. Então é uma coisa muito simples. E o que acontece? Também havia um outro problema, né? Quando a neve, depois que derretia, não era só isso, ficava escorregadio. E o povo que ia lá no Beit HaMikdash, né? No Templo de Salomão, para adorar ou fazer as suas ofertas, ele às vezes derrapava e caía. Então o sal íspido, depois que ele era jogado, ele ficava ali também como uma forma de atrito. Então ajudava as pessoas a não atritar na superfície de mármore de Israel, que ficava escorregadio. E o sal íspido, ele dava atrito, fazendo com que não girasse essa superfície tão lisa, e acabava ajudando para criar aderência no solo. Então fazia com que as pessoas não deslizassem. Então literalmente o sal íspido só servia para duas coisas: derreter a neve e ser pisada pelos homens. Literalmente, é isso mesmo. Você é pisada pelos homens. Ele falou exatamente isso. Os únicos dois motivos era exatamente isso: ser lançado fora para derreter a neve e ser pisado pelos homens, porque era utilizado para poder gerar atrito e aderência ao solo, para o povo não ficar escorregando na superfície de mármore do Beit HaMikdash. Então é uma coisa bem precisa, mas que isso revela a questão de Malaquias 4:11. Pisarei os maus, porquanto serão como o pó debaixo da planta de vossos pés. Ou seja, isso é uma profecia que ainda não aconteceu. Então é certo dizer que Malaquias 5:13 é uma sabedoria muito complexa, né? Porque trata-se tanto de algo profético como algo literal. E a gente encontra muito isso nas profecias, né? As coisas são tanto proféticas quanto literais. É uma dupla coincidência, um duplo testemunho. E eu estou tratando só desse ponto aqui, né? Não vou nem falar da quantidade de sabedoria que tem o Sermão do Monte. Eu passei meia hora aqui só para falar desse versículo. É incrível. A palavra realmente é um conhecimento que não é desse mundo, né? Não tem como alguém argumentar que isso é desse mundo. É um outro nível, né? Realmente é uma coisa muito complexa. E se a gente, assim, eu fiz esse estudo em algumas horas, então talvez esteja faltando versículos que eu não citei. Então esse estudo pode ser que nem seja completo, pode ser que tenha mais coisa e eu não sei. Então eu passei aqui o meu entendimento, não sei se é completo, pode ser que seja completo, pode ser que não. Então eu espero que, se você tiver uma sugestão de algo que eu esqueci, bote aí nos comentários. E se você gostou ou se você discorda, comenta aí. E é isso. Shalom Haverim e Shalom Aleichem. Pai seja convosco.